Hello, boys and girls, galerinha do terceiro ano, tudo bem, boys and girls? This is Teacher Leo, fazendo uma live. Pois é, galerinha, onde é que vocês estão para assistir a minha live? Né? A gente tá fazendo essa aula live, galera. Cadê vocês para assistir minha aula? Tô vendo ninguém aqui, ninguém. Bom, é o seguinte, galerinha. A gente tá fazendo nesse formato que deu um probleminha, tá certo? No computador do teacher. E aí o recurso que eu usava, o aplicativo, né? O programa que eu usava, não estou conseguindo utilizar. Então, resolvi fazer nesse formato aqui de live, estilo live, porque já vai direto para o YouTube, tá certo? De qualquer forma, de um jeito ou de outro, vocês vão conseguir assistir a aula. É ruim por um lado, é ruim porque eu não consigo usar alguns recursos, né? Dentre eles, aquele recurso em que eu mostro a tela do meu computador. Então, a gente, né, quando dá as aulas da gente, a gente mostra, né, onde é que a gente está pesquisando, o que é que a gente está pesquisando, e hoje não vai ser possível. Hoje, realmente, vocês vão visualizar, vão só me ver falando, tá? Que eu sei que eu sou muito bonito, sou muito gato, mas vocês querem realmente o assunto, né? Não é olhar para mim. Bom, pessoal, então para vocês se situarem, galerinha, para vocês se situarem, a gente hoje vai tratar dos assuntos das páginas 37, 38, 39, 40, tá? 41 e 42, ok? Só para vocês se situarem. E 43 também. Tá? Só para vocês se situarem em relação lá, a gente seguir na sequência o mesmo assunto que tia Nathalie está vendo com vocês, tá certo? Então vamos lá, boys and girls. Vamos falar a primeira coisa que a gente vai falar sobre o que é clima, né? A gente falou, eu sei que a gente falou isso na aula passada, mas só dando aquela revisadazinha básica, né? O que é clima? Clima é o tempo, né? A análise do tempo, tá certo? Uma média, tá certo? Uma média da análise do tempo. Tá certo? O que é uma média? É quando você pega, né? Tem um ano que é muito quente, um ano que é muito frio, um ano que é mais ou menos, outro que é mais quente, outro que é mais frio, outro que é... E você calcula e tira uma média. O que é que, nessa oscilação, o que é que ficou no meio lá, em termos de temperatura, tá certo? Então, isso aqui é o clima. Para ficar mais simples, para ficar mais claro, o clima é o estudo da temperatura por um longo período de tempo. Tá certo? Só para ficar mais claro. Então, vai se analisar várias variações climáticas, mas vai se pegar uma média para a gente conseguir, porque a função principal do clima é tentar identificar como é que vai ficar mais na frente, como é que vai ficar daqui a um dia, como é que vai ficar daqui a alguma semana, como é que vai ficar daqui a um mês, como é que vai ficar daqui a alguns anos. A gente, né, essa aula vai estar liberada no dia 23, mas na semana passada e retrasada, a gente passou por uma situação aqui em Recife, né, Recife, Olinda, a região metropolitana inteira, a gente passou por uma situação em que a gente viu a importância de se ter esses profissionais, de se ter esse estudo do clima, né, que a gente teve aí, foi mais de uma semana de chuvas intensas. E algumas pessoas, graças a Deus, né, eu acho que a maioria de vocês, principalmente quem mora em Ouro Preto, eu sei que nem todo mundo mora em Ouro Preto, mas para os que moram em Ouro Preto, né, tem a sorte, né, de não passar por uma questão de cheia, porque Ouro Preto é alto, né, então quando chove a água ela escorre, né, ela escorre. Aí em Ouro Preto tem o problema do canal, né? Aquele canal ali que ele sempre a água ela transborda e ela vai para P15, né? Então pode até ser difícil, digamos assim, ficar difícil para às vezes sair ou entrar em Ouro Preto por conta do canal ou dos canais, né? Acho que tem mais de um canal em Ouro Preto.
Mas ainda assim, quem mora não tem aquela coisa da água invadir a sua casa, né? Como muita gente, aconteceu com muitas famílias, muito triste durante essas 2 semanas que se passaram, a gente vendo várias regiões inundando, né? Vídeos, hoje em dia tem o WhatsApp, pessoa mandando vídeos assim que um rio, verdadeiro rio, ali na região ali que vocês, não sei se vocês conhecem, acho que não, mas região Nova Descoberta, ali é uma região de muitos morros, e a água correndo, porque a avenida principal ela fica na parte baixa, as pessoas moram no morro e a água na parte baixa. Então, a água invadindo mesmo, um rio de água assim, arrastando o carro, arrastando tudo. Uma coisa horrível, tá, boys and girls? Então, se faz muito importante, tá certo? Alright, e vamos agora para o próximo conceito. Qual o próximo conceito? É de temperatura. Opa, eita, apaguei aqui sem querer. Temperatura, mas não tem problema. Temperature. Vamos lá, vamos de novo. Cliquei aqui, apaguei sem querer. A gente vai ficar sem ver, não. Então, o que é a temperatura? Né? É exatamente o estudo, né? A quantidade, a medição que é feito, né? Que nos deixa claro, que expressa o que é frio e o que é quente. Né? Existe uma técnica que é utilizada para determinar se aquela região, aquele local é quente ou é frio. O que vai determinar se é quente ou é frio é exatamente em relação à temperatura corporal da gente. Não sei se vocês sabem disso, né? Mas o nosso corpo humano gira em torno de 36 a 38 graus, se eu não me engano. 38, na ciência não é meu forte não, mas vamos botar aí entre 35 e 38, seria considerado normal. Acima disso, começa a ser febre. Abaixo disso, passa a ser anormal. Mas aí, a gente vai estar sempre fazendo esse estudo. A temperatura, ela é mais algo do momento. O clima é algo mais de longo prazo, longos períodos de prazo, tá certo? Então, a temperatura é para a gente ver naquele exato momento quanto é que está, se está quente, se está frio. O clima, ele é mais abrangente. Ok, boys and girls? Very good, very good. Vamos aqui agora conversar um pouquinho sobre o que é uma biruta. Né? Biruta. Teacher Lee ou é biruta? Não, não é isso que eu estou falando que é uma biruta, não. Biruta é um equipamento, tá certo? Que é uma espécie de cone de tecido, tá bom? Que ele contém duas aberturas opostas, tá certo? Ele tem uma abertura maior, como eu disse, é um cone, né? Então ele começa maior e ele vai encurtando. Então ele tem duas saídas. Uma aqui, outra aqui, essa daqui sempre maior do que essa. Então o ar entra por ele e faz ele flutuar. Ele fica flutuando por conta do vento. Tá certo? Ele serve para quê? Qual a função dele? É para indicar a direção que o vento está indo. Ele vai sempre ficar voando, tá certo? No sentido do vento. Então, se o vento vem do leste, ele vai ficar olhando para o leste. Se o vento vem para o oeste, ele fica olhando para o oeste. Entendeu? Então, ele indica o sentido do deslocamento. Isso é importante, tá certo? No dia a dia da gente não faz muita diferença. Mas para algumas áreas, para alguns setores, faz diferença. Por exemplo, em aeroportos, né? Assim, um avião quer queira, quer não, o piloto, ele faz cálculos, né? Antes de decolar. Então, é importante para ele saber a posição do vento, calcular também a força do vento. Isso tudo influencia na hora de decolar, na hora de pousar. Então, e também para os meteorólogos, né, os profissionais que exatamente fazem essa contabilidade. Por exemplo, o que traz a chuva é o vento. Tá? Então, se um meteorólogo prevê que está vindo uma frente fria, está vindo uma chuva, né, uma nuvem carregada,
baseado no vento, ele tem como mais ou menos identificar para onde é que essa chuva vai. Ok? Então, boys and girls, é importante nesse sentido. Ok? O que é o pluviômetro? Eu não sei se vocês prestam atenção, tá? No noticiário. Oh my gosh, tá ruim. Meu mouse tá meio ruimzinho. Vamos ver se agora nada tá funcionando aí, não. Bom, pluviômetro é o equipamento que determina, gente, quanto que choveu naquela região. Eu não sei se vocês, principalmente se vocês acompanharam o noticiário dessas chuvas das últimas 2 semanas, né? Assim, choveu tantos milímetros, choveu 50 milímetros, choveu 100 milímetros. O que é? Porque o que é um milímetro? O milímetro é uma unidade de medida, ele serve para medir, né? Algo. Então, esse pluviômetro, você vê esse equipamento aqui, ó, deixa eu aumentar ele aqui. Ó, vocês não estão vendo, não. Desculpa, galerinha. Então, o pluviômetro, ele é esse equipamento aqui, tá certo? É um equipamento, depois vocês colocam no Google, infelizmente eu não tenho como mostrar a vocês agora a nossa aula, mas ele é um equipamento que ele tem um buraco maior, ele tem uma abertura, né? Ele é uma coisa de metal, e aí, à medida que vai chovendo naquela região, ele vai enchendo. Quanto mais milímetros de chuva, mais indica que naquela área choveu. Quanto menos, menos. Tá certo? Então, por exemplo, por isso que vem esse raciocínio, choveu tantos milímetros, tá? Aí vamos dizer, se eu não me engano, em Recife, naquele dia, choveu não sei quantos milímetros, 40, 50 milímetros, quer dizer, é muita coisa, né? Parece que para o mês, se eu não me engano, no mês de abril, a previsão era de 100 e poucos milímetros de chuva num mês inteiro. Você tem uma previsão de chuva de 100 milímetros e chove, vamos dizer, 40, 50 num dia só. Então você tem uma ideia. E assim, quando eu digo num dia, às vezes em 1 hora, né? Porque Recife não passa um dia inteiro chovendo. Se ficar uma chuva, bom, de uma vez. Então, às vezes cai 30, 40 milímetros, assim, em 30 minutos de chuva. Bum! Aquela, como é o nome? Aquele termozinho. Aquela chuva, né? Torrencial. E aí a gente não tem estrutura. A verdade é que a gente não tem estrutura para lidar com isso. A gente não foi feito. Recife e Olinda, a região metropolitana, não foi projetada de uma maneira organizada. As pessoas saem construindo, sem pensar que existe a questão da natureza. Tá certo, boys and girls? Então, vamos repensar. Vocês um dia serão big boys and big girls. E, ó, tem que começar a pensar, saber da existência desse problema e começar a raciocinar. Não é da solução, são pequenininhas, mas pesquisar como esse problema poderia ser resolvido. Raciocinar a respeito da situação. Ok? Então, vamos agora falar um pouquinho da região Nordeste. Essa região Nordeste que é a nossa região, né? Nossa região, uma das maiores regiões do Brasil, tá certo? Que possui 9 estados, né? São esses: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, além do arquipélago de Fernando de Noronha, que é um território, mas que faz parte do estado, no nosso estado de Pernambuco, tá certo? É um dos estados, assim, com a riqueza enorme, tá certo? Já foi um dos estados mais pobres do Brasil, né? De 20, 30 anos para cá, o Nordeste aprendeu a explorar um pouquinho dos seus recursos, né? Então, a gente hoje sabe aproveitar muito bem o turismo, a gente sabe aproveitar muito bem a nossa localização geográfica, né? Porque é uma posição estratégica, digamos assim, é próxima da Europa, é próxima da África, é próxima dos Estados Unidos, né? Da América do Norte. Então, essa posição geográfica também a gente soube aproveitar isso daí, tá certo? A gente chama isso de localização logística, né? A gente também soube aproveitar melhor a nossa riqueza cultural, tá certo?
o Nordeste é conhecido hoje no Brasil e no mundo por sua riqueza cultural. Então, as pessoas vêm ao Nordeste em busca da história, né? Muitos, inclusive, Olinda, né? A vocação de Olinda exatamente é uma vocação histórica. Muitas pessoas vêm ver o nosso folclore, né? As nossas tradições, né? Nosso artesanato, né? Os artesãos, o artesanato. Muitas pessoas vêm atrás da nossa culinária, de provar a nossa culinária, a nossa comida nordestina, que também é riquíssimo, né? Muitas pessoas vêm atrás da música, tá certo? Que somos grandes produtores de música no Brasil e no mundo. Somos grandes produtores também de literatura, de grandes escritores, né? Temos uma tradição, uma história de grandes escritores, tá certo? Então, é realmente uma área riquíssima e que o Nordeste tem muito mais potencial para crescer, tá certo? E que a gente tem que ter essa consciência, né, de que somos fortes. Tem algumas regiões muito pobres na região Nordeste, por exemplo, a região da Caatinga, né, que é com uma espécie de área desértica, uma área de deserto. Não é um deserto, mas é uma área com características desérticas. Então, por conta disso, tem pouca água. Por não ter água, né, tem uma infraestrutura muito ruim, não tem empregos, não tem as coisas que é necessário para a sobrevivência, e aí é uma área bastante pobre. Pelo fato de ser uma área bastante pobre, é uma área também que tem pouca gente, né? Muita gente, e principalmente isso no século passado houve uma migração, muitas pessoas saindo dessa região pobre em busca de uma vida melhor. Ok, boys and girls? Que mais a gente pode falar do Nordeste, né? O Nordeste também tem grandes cidades, né? Cidades que estão entre as maiores do Brasil. Por exemplo, Salvador, Recife, Fortaleza e São Luís, tá? Se eu não me engano, Recife, aqui tá, Recife é a quinta maior área urbana do Brasil, com 4 milhões de habitantes, tá certo? E a segunda do Norte e Nordeste, tá certo? Então, só para você ter uma ideia, Recife também é uma cidade relativamente rica, né? Se a gente for comparar com os padrões brasileiros, tá certo? E com muitas atrações, né? Como é o que eu estou dizendo, né? Com coisas históricas, coisas culturais, música, literatura, áreas para visitar, né? Muita riqueza também, muitas praias bonitas. Então, Recife, né? Não poderia deixar de mencionar Recife, mas também tem Salvador, que tem essas características, Fortaleza também, ok? Então, vamos lá, o que mais? A gente tem, em termos de clima, né? Já que a gente está falando de clima, a gente tem digamos assim, quatro áreas climáticas, né? A gente tem a primeira, vamos começar aqui, a zona da mata, tá? A gente tem a zona da mata, tá certo? Que é essa região que fica... a gente tem a zona da mata, que fica nessa região litorânea, tá certo? Ela é caracterizada por ser uma área exatamente muito úmida. Ela é zona da mata, ainda existe mata na zona da mata, mas a verdade é que ela sofreu muita exploração, né? Muito desmatamento, tá certo? E hoje, basicamente, a gente vai encontrar um tipo de cultura nela que é a plantação da cana, tá certo? A gente vai ver pouca floresta e mais plantação de cana, tá certo? A gente também tem a região do Agreste, tá certo? A região do Agreste, ela já é tida como uma região mais seca, tá certo? Uma região mais... só um minutinho aqui. Uma região mais seca do que a Zona da Mata. A Zona da Mata ela tem como característica de ser uma região úmida. A do Agreste não, ela já tem
um estilo mais seco, né? Ela é como se fosse uma espécie de clima intermediário entre a zona da mata e o sertão. Sertão mais seco, né? Seco, poucas chuvas, pouca água, tá certo? O agreste, ele não é tão seco quanto a região do sertão, né? A parte do sertão, mas também não é abundante de água como na zona da mata, tá certo? Vamos ver, então, mais ou menos por aí. A gente tem Campina Grande e Caruaru, exemplos de cidades que estão na zona nessa zona do agreste. Sertão, aí vem, né, a região mais distante, tá certo? É a região tida como uma região seca. Não necessariamente 100% do sertão é seco, mas por conta aí do Planalto, né, por conta dos planaltos que tem aí, das serras, Planalto da Borborema, ela impede que essa umidade que vem do litoral, que vem do Oceano Atlântico, ultrapasse, e aí chegue nessas cidades do sertão e chova. Então ela fica presa ali no Planalto da Borborema, e, infelizmente, por essa questão, o sertão ele é uma região mais seca. No entanto, existem formas de você tentar resolver esse problema. Tá certo? A questão mais política aí, basta querer, né? Aquela história de basta querer que se consegue, tá certo? E a gente, por fim, que é pouco conhecida, a gente fala essa região aqui do meio norte, que é um pedacinho do Nordeste, que ainda pega um pouco de características lá da floresta amazônica ainda, tá certo? Ainda tem um pouquinho, tem uma área seca, mas aí entra também uma área mais úmida da floresta amazônica, para você ver como a floresta amazônica é grande. Tá certo? Então, vamos falar um pouquinho agora da região sul do Brasil, a região sul, que é a menor de todas as regiões do Brasil, tem apenas 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São estados que, além de fazer fronteira com o oceano, tem fronteira com países aí, né? Uruguai, Argentina e Paraguai, tá certo? É uma região que teve uma colonização diferente, né? Que as pessoas muita região mais fortemente colonizada pelos europeus, ali muitas comunidades italianas, comunidades alemãs, comunidades portuguesas, espanholas, tá certo? Uma região tida como mais desenvolvida, porque eles receberam benefícios quando vieram para cá, doação de terra do governo, ajuda para que pudessem né, recomeçar a vida delas. A região sul tem também um turismo bem forte por conta da questão do clima frio, né? Assim, é considerada assim como se fosse uma área mais fria do Brasil, tá certo? Então as pessoas vão para lá pelo frio, então tem cidades ali turísticas como Gramado, né? Que as pessoas vão para curtir aquele friozinho gostoso mesmo, típico da região sul, tá certo? Falar rapidinho porque, né, não é a nossa região. Vamos aprender um pouquinho o que é umidade, boys and girls, né? Umidade é basicamente a quantidade, para ser mais simples, né? A umidade, não humildade, mas a umidade é a quantidade de água que existe no ar. É isso mesmo que vocês ouviram. Professor, mas tem água no ar? Tem. Como é que não cai? Porque a água ela tem formato de vapor, né? A água ela pode estar no estado sólido, gelo, líquido, a água mesmo, e o vapor de água, né? Ela é evaporada, tá certo? Então, quanto mais a umidade é exatamente isso, a quantidade de água dentro do ar, tá certo? Obviamente, todos os extremos são ruins, então não é bom ter umidade demais, como também não é bom ter umidade de menos, né? O ideal é que fique na quantidade agradável para o ser humano, tá certo? Que, deixa eu ver se eu acho aqui o que é ideal para o ser humano, tá certo? Mas o Brasil, por exemplo, tem regiões de extrema umidade,
por exemplo, regiões de floresta, né? Por conta de ter muita mata, ela chama a água, né? Ela chama a água de todos os tipos. Ela evapora a água, ela puxa a água, ela faz com que haja mais vento, mais chuva, ela chama a chuva também. Então, regiões de floresta geralmente são mais úmidas, e a gente tem regiões mais secas também, que aí é aquela região mais do cerrado, que tem menos floresta, tem menos árvores, né, boys and girls? Tá certo? Então, basicamente, isso é que é a umidade, tá certo? Do ar. Vamos agora para a chuva. O que é a chuva? A chuva é exatamente isso, como se diz assim, esse vapor, olha o ciclo, né? A gente tem água no chão, no solo, essa água ela evapora, ela vai para o ar, ela vai formar as nuvens nela, essa umidade toda, vai formando as nuvens, depois ela precipita, a gente chama isso de precipitar, né? É quando cai as gotas de água, tá certo? Desse vapor, dessa condensação acumulada. A nuvem é nada mais, nada menos do que a condensação, a junção dessa umidade tudo. Vai formando, vai chegando um momento que ela fica tão pesada que ela se transforma em formato líquido, né? Veja como a natureza ela é perfeita, ela é maravilhosa, né, boys and girls? Tá certo? Ela dá solução para tudo, ok? Bom, já que estamos falando de chuva, né? E a gente teve esse problema daí, tá certo, de chuva, exatamente por conta disso, porque esse período de março e abril, né? E durante o inverno da gente, o inverno, né? Exatamente a umidade alta. Então, muita umidade joga esse vapor de água para cima, vai acumulando, daqui a pouco ele derruba. E aí faz a gente também falar sobre o calor, tá certo? O que é o calor? Calor é exatamente a demonstração, né, de quando está quente, tá certo? Tá? Então, na verdade, não existe, a gente aprende, né, calor e frio. O frio é o oposto do calor, mas na verdade não existe frio. O que existe é só o calor. Só existe transferência. Vocês vão aprender quando vocês estiverem lá no ensino médio, em físicas, que o que existe é transferência de calor. Não existe, teoricamente, não existe frio. O frio existe porque a gente tem a temperatura da gente. Se o ambiente tiver mais, com a temperatura abaixo da nossa, a gente sente frio. Mas é porque o que é o frio? É a gente transferindo calor. Está saindo calor do nosso corpo e indo para o meio ambiente. E nosso organismo tem que trabalhar mais por isso. Porque o calor do nosso corpo a gente mantém exatamente com a comida que a gente come. O alimento é que faz o nosso corpo ficar quente. Veja que coisa interessante. Isso é ciência, não vou entrar nisso daí. Mas é por isso que a gente sente frio. A gente fica agoniado. É a forma do nosso organismo dizer assim, sai daí. Arruma uma solução que eu estou tendo que trabalhar muito para você poder ficar com essa temperatura. E a temperatura não pode baixar muito, né? Chega uma hora que o organismo já não consegue mais trabalhar para manter a temperatura e você entra o que a gente chama de hipotermia, né? Baixa tanto que aí seus órgãos começam a parar. A gente também temperatura, e aí a gente vai falar de temperatura, né? Que o que é a temperatura? É exatamente a expressão do que é frio e o que é quente, tá certo? E a gente usa aqui, material, a gente usa um termômetro, tá certo, boys and girls? Isso tudo, né, leva também, a gente não vai dar tempo hoje da gente falar, mas a gente também teria que tem o movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação é que o planeta, né, ele gira em torno mais ou menos de si mesmo, não é exatamente em cima de si mesmo, mais ou menos. O de translação é que ele gira em torno do Sol, tá certo? E isso causa, esse movimento de translação causa as estações do ano, né? Que é a primavera, começa, no caso da gente, em setembro, no caso da gente, o outono começa em março, o verão começa em dezembro e o inverno começa em junho,
tá certo, boys and girls? Então, a gente vai ficando por aqui. Não vou passar homework para vocês hoje, tá certo? Porque tá sem o material para vocês visualizarem, tá certo? Então, vou dar um breakzinho para vocês hoje aí, né? Por conta desse formato aí que a gente teve que trabalhar, tá certo? Mas foi a única forma que a gente encontrou de conseguir viabilizar essa aula para vocês. Ok, boys and girls. Então, Teacher Leo vai ficando por aqui, tá bom? See you later, alligators. Okay.